Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda. E olha, no vídeo de hoje, a partir da leitura do e-mail, nós vamos trabalhar as seguintes questões. A questão de você se sentir trocado. Quando a gente se sente trocado. A questão de você se sentir descartável. Quando você se sente, portanto, André, eu me sinto que eu fui descartado. Como lidar com essa sensação? Como lidar com essa sensação de fracasso, de descartabilidade que é próprio das coisas e a gente acaba aplicando em nós? E como ensinar o seu cérebro a você, portanto, quando você foi descartado por alguém, quando você foi trocado por uma outra pessoa, você tem que ensinar o seu cérebro a ele não associar isso ao valor que você tem. Por isso que você tem que acompanhar o vídeo até o fim. Então, é isso que nós vamos abordar em toda a extensão desse caso relatado no vídeo de hoje. Portanto, roda a vinheta. E vamos então ao e-mail dele que diz assim: Olá, André. Peço que não divulgue nenhum nome nem idade mencionados na minha história. Tudo bem, meu querido, fica tranquilo. Me chamo tal, tenho tantos anos, conheci seus vídeos há um mês atrás, procurando dicas para aumentar a autoestima. Eles me ajudaram muito a crescer pessoalmente e sempre que me sinto mal e ansioso, logo os procuro para me sentir melhor. Parabéns e continue com esse seu canal maravilhoso, já virei seu fã. Ô, meu querido, muito obrigado, viu, por suas palavras. Bem, conheci minha ex-namorada quando entrei em um curso técnico de química. Quando a vi, não dei muita atenção. Porém, ao conversar todos os dias com ela e ficar nos intervalos ouvindo música ao lado dela, logo me apaixonei. De princípio, me veio o choque ao saber que ela tinha um namorado. Fiquei chateado e muito triste, mas continuei sendo amigo dela normalmente. Continuei sendo amigo dela normalmente. Então, veja bem, isso não me soa como amizade, não, da sua parte. Então, continuei sendo amigo, mas esperando algo, né? Sabendo que ela tem namorado, mas eu continuo ali porque eu estou esperando alguma coisa. Passávamos dia, noite e madrugada conversando pelo WhatsApp sobre os mais variados assuntos. Até que um dia ela resolveu me chamar para ir ao cinema junto a um grupo de amigos. Aceitei sem pensar duas vezes. Porém, no dia, esses amigos não puderam ir e acabamos por ir só eu e ela. Será que não foi caso pensado isso aí, não, hein? Os amigos não puderam ir. Será que não tem, né? Ela não mexeu os pauzinhos? Sabia que ela ainda estava namorando e, por respeito a isso, não tentei ficar com ela. Porém, ela me dava indiretas para eu abraçá-la e, durante o filme, ficava abraçada comigo. Ou seja, ela que ficava insistindo, né? Lógico, né? Tava com a periquita acesa, meu bem. Xiii. No carnaval, ela viajou para a praia com os familiares e o namorado dela não pôde ir. Um dia, enquanto estávamos conversando pela madrugada, começamos a conversar sobre relações. Disse a ela que nunca tinha tido uma namorada, mas disse que se um dia eu tivesse, iria lhe dar uma aliança e toda a atenção possível. Depois disso, ela disse que precisava desabafar sobre o relacionamento dela, disse que o namorado não era atencioso, nunca dava uma aliança, por mais que ela pedisse. Tá, como se a aliança fosse prova de alguma coisa. Veja bem, não estou aqui tirando todo o romantismo que envolve a entrega de uma aliança, tá? Pelo amor de Deus. Então você que acabou de ganhar uma aliança agora, não pensa que eu estou desconstruindo todo, não é, essa empolgação que você passou, o momento romântico que você passou. Eu só estou querendo dizer que a aliança por si só, ela não representa nada
ela tem que ser apenas e tão somente a consequência de um sentimento que nos envolve. Então, o símbolo, o círculo, não é? Ele é a representação do sentimento que nos envolve. Agora, veja bem, nunca dava uma aliança por mais que ela pedisse. Então, ela estava muito mais preocupada com a aliança do que, na verdade, preocupada se eu estou envolvida de fato com características que caracterizam, portanto, um relacionamento saudável. É isso que a gente tem que se perguntar. Será que o círculo que envolve a relação na qual eu estou, ele tem características que correspondem a um relacionamento saudável? Porque senão eu só vou ficar com um círculo no dedo. É um círculo de prata, frio. Entende o que eu estou querendo dizer? Que a aliança não significa nada? É só um círculo de prata frio no dedo. E eu não vivo um círculo de características e de atitudes quente. Aí é que tá. Depois de a aconselhar, ela me disse que queria ficar comigo. Ficamos durante 7 meses e a pedi em namoro. Foram 1 ano e 4 meses de um namoro muito intenso. Ela sempre confusa e nervosa com as coisas e eu sempre a acalmava. Tá, depois de a aconselhar, ela disse que queria ficar com você. Aí vocês ficaram durante 7 meses e você pediu ela em namoro. Eu só queria saber, quando você ficou com ela, se ela já tinha terminado o relacionamento anterior. Ou se você começou a ficar com ela e ela ainda não tinha terminado o relacionamento anterior. Isso você não especificou aqui. E eu tô achando que, na verdade, vocês começaram antes dela terminar. Quando acontecia uma briga, ela terminava comigo, porém sempre voltava atrás. Minha família gostava muito dela e a família dela dizia que eu era o melhor namorado que ela já teve e gostavam muito de mim. A mãe dela era a que mais gostava de mim, por eu acabar ficando muito próximo dela. Ela teve crises de depressão no início desse ano, de quando ele me mandou o e-mail, tá, gente? E eu e minha família, em especial meu pai, que é um ótimo conselheiro, ficamos ao lado dela, sempre dando apoio, sempre querendo vê-la feliz. Tive também problemas de saúde muito fortes e ela ficou ao meu lado, sempre cuidando de mim. Um dia íamos a uma festa. Nossa, eu ia ler praia. Por que eu ia ler praia aqui? Né? Acho que eu tô com vontade de ir para praia. Um dia íamos a uma festa e, como ia acabar muito tarde, combinamos dela dormir na minha casa naquela sexta. Porém, um parente dela que morava no interior morreu e os pais dela viajaram para lá, então ela dormiria na minha casa sexta. Quando fui buscá-la de carro com meu pai, ela entrou super triste. Logo imaginei que era por conta do ocorrido com o tal parente. Então comecei a conversar com ela para consolá-la. Porém, quando chegamos na minha casa, ela me pediu para dar uma volta e conversar. Nessa conversa, ela me disse que estava confusa na noite passada e foi buscar uma amiga para conversar. Mas como ela não estava disponível, foi buscar um amigo para conversar e no meio dessa conversa com esse amigo, ele lhe disse: "Largue dele e fique comigo." Hum, Sinto o cheiro de que a história se repete. Você foi o amigo que ficava conversando com ela a noite inteira no WhatsApp, não sei o que, até que ela pegou e se declarou para você, né? E disse que queria ficar com você. Agora ela fala para você que ela estava mal, aí ela quis procurar uma amiga, a amiga não estava disponível, aí então ela foi conversar com esse amigo. Aí esse amigo disse: "Largue dele e fique comigo." Por que que esse amigo foi dizer: "Largue dele e fique comigo"? Então ela estava reclamando de você. Assim como com você, ela estava reclamando do outro. Olha como a história se repete, hein? Ela me disse que ficou confusa e disse para ele que gostava dele. Porém, ela disse para mim que se arrependeu. Ela disse para ele que gostava dele. Tá. Então, para, meu querido. Você tá acreditando numas historinhas aqui que, pelo amor, hein? Dei uma bronca nela dizendo que se ela tinha
algum problema com o nosso relacionamento, deveria ter falado comigo e não com outra pessoa. Aqui você está correto. Quer dizer, pô, então, quer dizer, repito, para ele ter falado, largue dele e fique comigo, é porque ela estava reclamando de você. Então, quer dizer, só que agora ela tá fazendo. Tá vendo que ela tá fazendo tipinho? Ela nem percebeu que ela disse isso. E você também nem se tocou, né? Na hora, acho que nem acabou se tocando. Por isso que eu falo, a pessoa solta algumas informações que são cruciais para que a gente possa pescar algumas coisas ali, viu? Porém, a perdoei, fomos à festa e ficou tudo bem até o outro dia. Nesse outro dia, combinamos de ir ao cinema com a irmã mais velha dela. Ao voltar para minha casa, ela me disse que conversou com a irmã sobre todo o ocorrido. A irmã dela aconselhou a dar um tempo na relação e pensar naquilo que era melhor para ela. E ela seguiu esse conselho, me pedindo um tempo. Segunda-feira, quando ela voltou da escola, me ligou chorando e disse que tinha tido uma discussão com uma professora que já foi da minha escola. Depois da discussão, elas fizeram as pazes e essa professora falou muito bem de mim para ela, e enquanto ela estava chorando nessa discussão, disse que precisava muito de mim e que me amava mais que tudo. No dia seguinte, ela me disse que tinha magoado muito aquele amigo e queria sair com ele para resolver as coisas. Ela é uma sem vergonhinha, vai. Fala a verdade. Fiquei muito bravo, briguei com ela e ela disse que não iria sair, mas não queria conversar comigo até o outro dia. No outro dia, tentei conversar com ela e ela me disse que queria dar um tempo até o final do ano. Disse que eu sufocava ela e que era muito dependente dela emocionalmente. Eu disse que iria mudar, mas ela também deveria melhorar a indecisão dela com as coisas e ser mais firme. Quebrei muitas vezes nosso combinado e sempre corri atrás dela, até que um dia ela me deu uma bronca e eu resolvi não correr mais atrás. Depois de um tempo, ela me enviou uma mensagem no WhatsApp dizendo que queria me encontrar para conversar. Fomos ao shopping e logo ao sentarmos para conversar, ela disse que queria terminar. Conversei com ela e a convenci a ficar. Fomos ao cinema e no meio do filme ela me contou que havia ficado com aquele amigo. E você tem dúvida? Naquela hora fiquei extremamente triste, magoado, me senti traído e trocado, e ao me ver naquela situação, ela me pediu desculpas e disse que queria tentar recomeçar e que nunca mais iria falar com aquele amigo. Ai, para! Ela tem uns pinos fora do lugar, essa menina. Pelo amor de Deus, que isso? Não, para, gente. Tem determinados comportamentos que quando a gente começa a perceber, você fala, para, Deus me livre, que isso? Menina, vai, né? Deixa resolver o seu problema, que eu que vou ficar louco. Cada hora fala uma coisa, cada hora joga uma coisa, cada hora posiciona-se de um jeito, cada hora, né? Não, gente. Quando a gente percebe que a pessoa é totalmente instável desse jeito, André, mas então quais as razões da instabilidade dela? Não sei. Aí tem que escutar o lado dela, né? Aqui nós estamos vendo o relato a partir de um lado. Então, aí tem que escutar o lado dela. Por que a pessoa é tão instável desse jeito? Por que a pessoa vive nessa instabilidade e não sabe o que quer? Pode ser por conta de idade também, não é? Mas não só, né? Porque eu conheço muita gente nova que tem muita postura e sabe muito bem o que quer da vida e posiciona-se com muita maturidade, inclusive dando show em muitos, não é? Mais velhos que aquela pessoa, que aquele jovem, por exemplo. Agora, quando a gente se defronta com uma pessoa totalmente instável, aí é que tá. Se a gente continuar nessa montanha russa, porque é uma montanha russa, cada hora você está num lugar, não é? Questão de um dia para o outro. A menina encontra com você à noite e no outro dia ela já falou outra coisa. Então o carrinho está lá em cima, vai lá embaixo. Né? É um sobe e desce de emoções. E você nunca sabe, você fica atordoado. Então, pera lá. Tem determinadas coisas que quem tem que tomar uma decisão somos nós. Não tá legal para mim. Eu não quero ficar nesse vai e vem, nesse sobe e desce, nessas coisas, não. Ou você decide o que você quer, ou então quem tá decidindo sou eu, porque eu decido que eu não quero mais viver isso. Você tá entendendo?
Eu decido. Eu não quero mais viver, né, nesse emaranhado de situações. Não tá legal, não rola. Isso para mim não rola. Porém, depois de alguns dias, ela ficou seca comigo. Não conversava direito e disse que não estava se sentindo confortável e queria conversar pessoalmente. Fomos novamente ao shopping para conversar e ela me disse que queria se conhecer mais, conhecer lugares novos, viajar, conhecer pessoas novas, mas não dava para fazer isso namorando e disse que gostava muito de mim e me admirava, mas não queria mais continuar. Ah, bom. Então, pelo menos agora se posicionou. Então, ótimo, não é? Então, a gente entende que talvez essa instabilidade dela é por conta de tudo isso. Estava nessa fase de transição, quero conhecer pessoas novas, ou seja, não quero ficar presa a uma única pessoa. Eu quero curtir, eu quero viver a fase da curtição. Então, não é? Pelo menos, tá vendo? 1000 vezes uma pessoa que se posiciona do que uma pessoa que fica com a gente e fica nesse sobe, desce e a gente vive nessa instabilidade. Então, 1000 vezes uma pessoa que prefere a curtição, por exemplo, mas assume isso, do que uma pessoa que, na verdade, fica com um pé na gente e outro na curtição. Então fica dando moralzinha pra todo mundo, né? Por quê? Porque no fundo ela quer curtir. Então ela dá moralzinha pra todo mundo que se achega a ela. Ai, acho chato falar não. Oi, gatinho. Não é? Ah, não dá, né? Não rola. Logo depois de alguns dias, ela me mandou algumas fotos no WhatsApp de ingressos de filmes que a gente viu e de cartas que eu mandei para ela e disse que nunca ia esquecer tudo aquilo, que foi muito importante para ela. Depois de um tempo, quis conversar com ela sobre algumas coisas que não estavam resolvidas para mim. Ela foi super grossa, disse que não sentia mais nada por mim e que nunca tinha me amado verdadeiramente, que tudo foi só uma paixão e nada foi intenso. André, me senti traído, trocado e totalmente descartável, além de ficar com muita raiva dela. Depois de algumas semanas, mandei mensagem pedindo algumas coisas minhas que estavam na casa dela de volta. Ela foi super educada, perguntou se eu estava bem e disse que iria devolver sim. Fui seco, pois estava nervoso e chateado, porém eu disse tudo o que sentia. Ela se desculpou por ter dito que nada foi intenso, pois para ela havia sido sim. Disse que eu fui uma pessoa muito importante na vida dela, desejou que eu fosse muito feliz, mas queria ser independente e não depender de mim. E já não sentia mais a mesma coisa, me mostrou uma foto minha de muito tempo atrás, disse que gostava de olhar para ela e lembrar como eu fazia ela feliz e sentia saudade de ter alguém para conversar dos problemas. Disse para ela que um dia poderíamos sair para matar a saudade, mas só depois de um tempo, pois estava ainda muito magoado e com muitas dores pelo término. Ela disse que ia pensar na proposta, mas disse de uma maneira seca. André, espero que você possa dar sua opinião sobre todo esse ocorrido. Tento buscar meu amor próprio e me valorizar, mas me sinto trocado, descartável. Tenho suspeitas que ela está saindo com aquele amigo dela e sinto um ciúmes muito grande. Não consigo imaginar ela sendo feliz ao lado de outra pessoa. Sinto muitas saudades dos beijos, dos abraços e de todos os momentos bons e ruins. Um abraço. Bom, a única coisa que eu achei estranho aqui, meu querido, é: sinto saudade de todos os momentos, bons e ruins. Você sente saudade dos momentos ruins? Eu não sinto. Sinceramente, não é? Pelo contrário. Quando eu olho para minha vida e vejo os momentos ruins pelos quais passei, eu falo, ai, graças a Deus que já foi. Graças a Deus é passado. Deus me livre. Eu não sinto saudade nenhuma dos momentos ruins. Eu acho um pouco estranho, me desculpa, mas eu acho estranho sentir saudade dos momentos bons. Ok, todo mundo, né? Ok, selo de qualidade. Sinto saudade dos momentos bons. Qualquer ser humano sente saudade das coisas boas pelas quais passou e dos momentos ruins. Não, não estranho, não é? Sei lá. Bom, meu querido, quando você diz me sinto trocado, descartável, então, aí é que tá. Ela fez com você o que ela fez com o ex quando começou a sair com você. Então,
ela já mostrava, não que uma pessoa que esteja saindo de um relacionamento, comece a se relacionar com a gente, vai ser assim, tá? Então, cuidado, não generalizem. Eu estou falando a partir desse caso e a partir desse relato. Nesse caso e nesse relato, ela já demonstrava uma certa instabilidade quando ela começou a ficar com você. E isso você deveria ter percebido, que ela estava totalmente instável. E quando a gente começa a se relacionar com uma pessoa absolutamente instável, a gente tem que abrir os olhos, né? Se a gente não abre os olhos, aí o bicho pega. Aí a coisa é feia, hein? Então, a gente tem que perceber essa instabilidade, porque aí a gente tem que avaliar melhor. Não é ser paranoico, mas a gente tem que avaliar melhor a situação. E quanto a esse fato de você se sentir trocado, meu querido, é natural. Por que você está se sentindo trocado? Porque você foi, não é? Eu queria falar, não, meu querido, mas você. Não, você foi trocado. Você foi trocado por uma outra pessoa, assim como o ex dela foi trocado por você. Entende? Então, o que você está sentindo corresponde à realidade dos fatos. Então, é uma sensação proveniente de um fato real. E o que a gente vai fazer? Agora, não é porque o fato é real e eu me sinto trocado que eu tenho que me sentir rebaixado. Aí é outra história, né? Eu estou me sentindo descartável. Na verdade, as pessoas, infelizmente, elas nos descartam, não é? A pessoa ficou conosco enquanto era conveniente ela permanecer ao nosso lado. Por quê? Porque despertávamos de repente alguma coisa nela. A hora que a gente não desperta mais nada nela, ela nos deixa. A gente poderia substituir esse ela nos deixa por ela nos descarta. Entende? E por isso que a gente sente essas emoções. Essas emoções, elas são provenientes dessas ações reais que acontecem. Agora, repito, entre eu me sentir trocado e eu me sentir descartado, esse é um fato. Agora, eu não posso permitir que o fato de eu ter sido trocado e o fato de eu ter sido descartado, ou seja, colocado de lado, porque eu não tenho mais interesse em você. Quando eu descarto um objeto é porque eu não sinto mais nada, aquele objeto não vai me servir mais. Então eu descarto ele, aquele objeto, não é? Agora, nós não somos objetos. Então, esses termos, eles estão muito, muito específicos para as coisas e os objetos. Então, nós não somos só um objeto. É aí que mora a análise que a gente tem que fazer para combater essa sensação. Eu não sou um objeto e o meu valor não está no fato. O objeto, quando um objeto é descartado, ele perde o valor. Não é assim? Tanto que, por exemplo, eu tenho, sei lá, tenho meu celular. Aí eu vou descartar o meu celular. É óbvio que se eu descartei o meu celular, ele está valendo muito menos agora do que quando eu comprei. Certo? Então, em termos de valor, em termos financeiros, não é verdade? Muito menos. Quando você vai num brechó, são peças que foram descartadas. Né? A pessoa descartou, tirou do guarda-roupa, deixou lá. Pegou, de repente, um pouquinho de dinheiro lá por cada peça, sei lá. Ou seja, eu descartei porque não me interessa mais essa peça. Não tenho mais interesse por ela. Então, eu deixo ela lá. Então, ela vai valer muito menos, né? Você vai num brechó, você vai comprar uma roupa usada, que foi descartada por uma outra pessoa, portanto, e aí o que acontece? Você compra ela por um preço muito menor. Muito menor. Para as coisas, é esse tipo de análise que a gente faz. Agora, repito, nós não somos coisas. Então, cuidado. A gente usa o mesmo verbo que a gente usa para as coisas. A roupa foi descartada, o celular foi descartado, não é?
Então, eu troquei meu celular, olha lá, eu me sinto trocado, eu troquei meu celular por um outro melhor. Então, cuidado, porque quando a gente usa os mesmos verbos para a coisa, que a gente usa para as coisas, o que acontece? É automático. Nosso cérebro não consegue fazer essa divisão. Nós precisamos, através da nossa racionalidade, ajudar o cérebro a entender. Ah, tá. Por quê? Porque se a gente pega o mesmo verbo, ou seja, a gente pega a mesma palavra, não é? O mesmo conceito, a mesma terminologia que a gente usou para os objetos e a gente aplica em nós, então é aí que a gente começa a achar que a nossa autoestima também acabou. Eu não tenho mais valor. Eu valho menos que antes. E se eu desenvolvo todo esse processo, eu valho menos que antes, eu começo a ficar focado nessa pessoa. Por quê? Porque eu começo a associar que o meu valor está no fato dela me querer de novo. Se ela me querer de novo, então aí eu vou resgatar o meu valor, porque o meu valor foi perdido a partir da troca que ela fez. A partir do descarte que ela fez. Ela me descartou, então eu preciso que ela me queira de novo. Aí eu resgato o meu valor. Ai, meus amores, se a gente entender isso, o dia que a gente entender isso, o dia que a gente perceber todo esse processo que acontece dentro, aqui dentro, a gente se liberta. E aí a gente entende que é um processo que aconteceu mesmo. Sim, fui trocado. E essa sensação eu estou sentindo que eu fui descartado. Por quê? Porque eu já não servia mais para ela, porque eu não despertava nela o que eu despertei antes. Mas eu não sou uma coisa, o meu valor está em mim. Então, agora eu mando um outro comando para o meu cérebro do que, né, aquele comando como se fosse das coisas. Entendeu, meu querido? Gente, inscreva-se, eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook, coloco muita coisa lá no Instagram. Me acompanhe lá. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.